Ora, aqui está, muito boa noite, caras e caros camaradas, aquilo que deve ser sempre o Partido Socialista. Muitos socialistas, de alma e coração devotados à vida pública, unidos, com amizade, para lutar pelos interesses de Odivelas, porque estamos em Odivelas, mas do país, porque somos portugueses. Já não vou dizer da Europa, porque somos europeus, porque dentro da Europa há muitos irmãos europeus que têm de lutar pelos seus países, mas também seria bom que lutássemos pela Europa. Depois desta entrada, agora as saudações que eu acho que devo fazer. Saúdo naturalmente a Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador, e também Secretária Nacional, todos os autarcas que aqui estão presentes da Câmara Municipal e naturalmente das juntas de freguesia. Saúdo o Secretário Nacional Joaquim Raposo, o Presidente da FAU, Camarada Marcos Presteu, o Presidente da JSFAU, João António, todas as caras e caros camaradas presentes e, obviamente, não podia esquecer do camarada Nuno Gaudêncio, que é o líder da minha secção, a secção de Odivelas. Uma saudação especial, umas palmas para Nuno Gaudêncio. O Conselho de Odivelas tem sido sempre um Conselho socialista. Os sucessivos resultados eleitorais têm comprovado que a vontade maioritariamente expressa dos eleitores é uma reiterada vontade de apoio ao PS, bem como às diferentes políticas nacionais e autárquicas propostas e executadas no país e em Odivelas. Ao nível autárquico, primeiro com o camarada Manuel Vares e agora com a camarada Susana Amador, as propostas socialistas têm sido sufragadas de forma clara e positiva, levando a que a grande alavanca da mudança neste Conselho, destas 7 freguesias, desde 19 de novembro de 98, tenha sido, seja e vai continuar a ser, precisamente o Partido Socialista. Para que isto assim tenha acontecido ao longo dos anos, muitos têm contribuído, claro está, os militantes do nosso partido. Nas 5 secções de residência, e aqui uma saudação a todos os coordenadores, Odivelas Famões, Póvoa de Santo Adrião, Canessas, Ramada e Pontinha, e nas 2 secções sectoriais, Câmara Municipal de Odivelas e Junta de Freguesia de Odivelas. Tem havido uma militância ativa, uma militância que tantas e tantas vezes tem deixado para segundo plano a vida pessoal e familiar de cada um. A verdade é que as secções constituem no seu todo o grande alicerce do PS em todo o país e em Odivelas. A secção de Odivelas tem uma longa história, uma história que se faz de muitos coordenadores e de muitos militantes. Todos eles sempre jovens, uns com mais idade no BI, outros com menos idade no BI. Líderes como Sérgio Paiva, Carlos Lévias, David Viegas e o atual, o camarada Nuno Gaudêncio, para só citar alguns. Todos eles estarão a ser esta noite, de algum modo, homenageados. Esta noite dos 1000 militantes é uma noite importante, pois não serão muitas as secções que por esse país, do PS, atingem este número. Esta celebração é também, todavia, uma responsabilidade acrescida para todo e cada militante nos tempos em que vivemos. Com tantos militantes, muito será possível fazer, e o país e o Conselho tanto precisam. Portugal vive a situação que sabemos. Todos os dias nos chegam notícias que nos deixam estabilizados e preocupados com o futuro. A União Europeia ainda está longe de ter encontrado o caminho que direcione todos os seus membros para a saída da crise. Não vos falarei da Grécia nem da Irlanda. Prefiro falar da Itália e da Espanha. Mas também vos poderia falar da França, que está a cumprir o seu pacote de austeridade, e da Alemanha, que prevê para 2012 um crescimento do PIB perto dos 0%. A Itália mudou de liderança, sem eleições, mas a crise continua e agrava-se. Mário Monti, o novo Primeiro-Ministro, está com dificuldades em desenrolar o modelo recebido por Berlusconi. E em Espanha, o desemprego atingiu o inimaginável. 23% da população ativa e 48% do emprego jovem. Imagine-se, são 5,5 milhões de cidadãos no desemprego. Quase metade da população total de Portugal. Eu diria, mais de metade da população total de Portugal. Tem-se falado muito no contágio das crises dos pequenos países para os grandes países. Grécia, Portugal e Irlanda para os restantes, para a União Europeia. E o contágio que pode advir dos grandes países como França, Itália e Espanha para os pequenos países. Se as políticas tomadas pelo núcleo duro da União Europeia tivessem sido adequadas e tomadas em tempo útil, hoje talvez não estivéssemos como estamos. Refiro-me a todos na União Europeia e não só a Portugal. A esperança para a Europa
poderá superar a França com a provável eleição de François Hollande. O Conselho de Odivelas sofre as consequências de todo este estado de coisas. Os municípios de norte a sul do país sofrem, aliás, em uníssono. A liderança de Susana Amador tem mantido a clarividência e o sentido de justiça. O PS continua a cumprir o que havia proposto no seu programa eleitoral. E todos os dias há medidas a serem cumpridas. Mas sabemos todos também que tem sido necessário tomar atitudes difíceis e assumir opções. Os socialistas deste Conselho têm de saber continuar a estar ao lado de Susana Amador, como sempre têm estado, mas ainda com mais militância. Claro que os desafios que se nos colocam não têm apenas a ver com a gestão da Câmara Municipal. Também ao nível das juntas de freguesia, os desafios são imensos, como todos os presidentes de junta de freguesia e seus autarcas sabem. Ainda por cima vivemos um tempo em que a própria estrutura e a organização territorial de Odivelas podem estar em causa. A vontade do Governo Central em reduzir freguesias tem de ser concertada com as populações de cada concelho e com os autarcas legitimamente eleitos. Não basta dizer que está escrito no acordo com a Troika, pois se lá estiver algum erro, ele deve ser corrigido, a bem de todos nós. Daqui até outubro de 2013, à altura das próximas eleições autárquicas, o tempo vai voar. E todas as opções terão de ser tomadas com rigor, com sentido estratégico e com militância reforçada. O socialismo democrático deverá ser sempre a nossa bandeira. Caras e caros militantes do PS Odivelas, este jantar celebra os 1000 militantes da secção de Odivelas. A quantidade é sempre muito importante para todas as organizações e assim também é nos partidos. Mas à quantidade temos de juntar qualidade. Não basta um nome e uma ficha. Precisamos do cidadão que está por detrás desse nome e dessa ficha. Militante é isso mesmo, a vontade de cumprir um ideal. Mas para que o ideal se cumpra, é preciso estar presente em todos os momentos, com a razão e com o coração. E é isso que aqui acontece nesta noite. Excelente mobilização. Mas é preciso estar sempre disponível nesta noite e nos dias e noites que se seguem. O nosso país nos exige. O nosso Conselho de Odivelas nos exige. Viva Odivelas, viva o PS, viva Portugal. Obrigada, Dr. Mário Mendonça. Odivelas está no mapa político e mesmo quem não reside no Conselho sabe que pode contar connosco. O próximo orador sabe melhor do que ninguém a nossa importância e o quanto nos honra a sua presença. Chegou a vez de saudar o Presidente do PS, Paulo Marcos Perestrelo. Meus caros camaradas, minhas caras camaradas, permitam-me que não me refira a todos aqueles que mereciam uma referência. Refiro só a quem preside a mesa, à Susana Amador, e na pessoa dela saúdo-vos a todos e a todos agradeço a vossa participação neste magnífico jantar que aqui hoje nos reúne num sábado em que até joga o Benfica. Vejam lá que este jantar é tão importante que até o Joaquim Raposo, um benfiquista ferranho, aqui veio jantar connosco. É que a mim não me custa nada não ver o Benfica, mas ao Raposo eu sei que custa. E queria valorizar por isso também a presença dele, que é também Presidente da Comissão Política da Federação e que tem sido, em conjunto comigo, capaz de contribuir para o fortalecimento do Partido Socialista na Federação da Área Urbana de Lisboa. Eu hoje de manhã, ao final da manhã, dirigi-me para Sacavém, onde participei num almoço de recepção ao novo militante, porque eles nos últimos meses inscreveram-se no Partido Socialista de Sacavém cerca de 230 novos militantes no Partido Socialista. E hoje estamos aqui reunidos para assinalar os 1000 militantes da secção de Odivelas. É um feito notável. E é um feito notável, sobretudo, num momento em que o Partido Socialista está ainda bastante dorido e com algumas novas negras em resultado
do combate eleitoral que travou na sequência de 6 anos de governação e que acabou com uma derrota pesada para o Partido Socialista. E esse processo de recuperação do Partido Socialista, de reafirmação do Partido Socialista como o grande partido português, como aquele partido a quem os portugueses devem a nossa democracia tal como a conhecemos, a quem os portugueses devem a consolidação democrática a seguir ao 25 de Abril, a quem os portugueses devem uma Constituição plural que assegura a representação de todas as sensibilidades políticas no Parlamento, a quem os portugueses devem o Serviço Nacional de Saúde, a quem os portugueses devem a adesão à União Europeia, a quem os portugueses devem o combate às grandes crises que atravessámos nos finais dos anos 70, princípios dos anos 80, a quem os portugueses devem, no fundo, a democracia como nós hoje a conhecemos. E a reafirmação deste nosso partido, que esteve presente em cada um dos momentos importantes da história da nossa democracia, depende muito da capacidade que cada um de nós, militante do PS, cada um de nós, dirigente do PS, e cada um de nós, coordenador de uma secção, tenha de continuar a lutar por aqueles que são os princípios informadores do Partido Socialista. E por isso não posso também deixar de fazer aqui uma referência natural ao obreiro desta coisa, que é também o Nuno Gaudêncio. E pedia por isso a vossa saudação para o Nuno Gaudêncio. Lembrem-se que é muito importante o trabalho político que todos fazemos, mas é sobretudo importante o trabalho político que fazemos na base do partido, naquele que sustenta o funcionamento do partido, e por isso os coordenadores de secção têm um trabalho absolutamente importante, fundamental, e um trabalho muitas vezes pouco reconhecido, e nós temos que aproveitar estas ocasiões para o reconhecer. A reafirmação do Partido Socialista passa por isto. Passa pela capacidade de manter o respeito por aqueles que já cá estão, por aqueles que há muitos anos se batem e combatem em nome do Partido Socialista, e pela capacidade de atrair novos, que venham trazer as suas novas experiências, aprender com os que já cá estão e, no fim, todos podermos pensar que temos um Partido Socialista mais forte, um Partido Socialista mais capaz de intervir na sociedade, de intervir no país, de intervir nas freguesias, de intervir nos concelhos, e isso é algo que demora a construir. E é nesse trabalho que todos temos que nos empenhar no nosso dia-a-dia. Eu não vos quero tirar muito tempo, todos temos e queremos jantar, e a Susana Amador ainda tem umas palavras para vos dirigir, mas eu queria apenas fazer uma referência que me parece absolutamente fundamental e que eu julgo que nós temos que ter presente perante aquilo que se está a passar no país. O país atravessa e vai atravessar nos próximos anos momentos de grande dificuldade. A crise económica e social que está aí nas ruas, que está aí à porta, vai se acentuar nos próximos anos. E, sobretudo, vai se acentuar se continuar esta política que o Partido Social Democrata e o CDS têm estado a implementar no governo. E hoje, ou nesta última semana, estas últimas semanas, ocorreu um facto que, do meu ponto de vista, é grave, deu muito que falar, mas ainda não foi bem percebida a gravidade do que sucedeu. E prende-se com aquilo que foram as palavras e que tem sido o posicionamento do Presidente da República. O Presidente da República, quando se coloca como se coloca, à margem dos sacrifícios que a generalidade dos portugueses têm que fazer, quando afirma o que afirmou, parecendo que está a brincar e a escarnear daquelas que são as dificuldades diárias que os portugueses, ou muitos portugueses, sentem para sustentar as suas famílias, quando faz isso, o Presidente da República está-se a divorciar do sentimento da nação. E o Presidente da República tem que ser o primeiro a manter uma relação estreita com o povo que o elegeu. E aquilo a que nós assistimos nas últimas semanas foi um divórcio perigosíssimo do Presidente da República em relação ao povo que o elegeu, em que ele se está a colocar numa situação de deixar de ser a referência da maioria, pelo menos da esmagadora maioria dos portugueses que nele votaram. E de uma parte muito importante dos portugueses que nele não votaram. O Presidente da República foi assim com Ramalhianos, foi assim com Mário Soares e foi assim com Jorge Sampaio. Teve sempre a capacidade
de ser um agente de união do país, de ser um fator de construção de um sentimento coletivo de que todos somos portugueses e todos temos que estar juntos nas alegrias e nas tristezas. O Presidente da República está casado com os portugueses e com aquilo que ele disse e com aquilo que ele está a fazer no que respeita aos seus rendimentos, o Presidente da República está-se a divorciar dos portugueses. E num momento como este, é essencial que nós sejamos capazes de encontrar pontos de referência que sejam capazes de manter a união da nação. Porque uma agitação social, sem qualquer ponto de referência que ajude os portugueses a manterem-se unidos nesta travessia que vamos ter que fazer, é uma agitação social muito perigosa e que pode pôr em causa coisas que nós hoje damos por adquiridos e impossíveis de perder, mas que não estão inteiramente adquiridas e podem ser perdidas. E este ponto eu acho que é um ponto importante. E nós, socialistas, temos que reafirmar isto. Nós não podemos aceitar que o Presidente da República assuma as posições que assumiu. E temos que exigir que o Presidente da República volte a reatar os laços que tem que ter com os portugueses, independentemente de o termos ou não termos apoiado. Ele é o Presidente da República que temos, é ele o mais alto magistrado da nação, é ele que tem que representar o sentimento generalizado da sociedade portuguesa. Se isso não acontecer, o país enfrentará as dificuldades que vai atravessar com muito mais, numa situação muito mais complexa do que aquela que naturalmente há de ser. E com esta nota, que não deve servir para nos desanimar, queria encerrar as minhas palavras, dirigir-vos uma saudação muito especial a todos, assinalar, como assinalei no princípio da minha intervenção, o facto de aqui estarmos todos, porque o Partido Socialista é também isto. É um grande partido, com um projeto muito concreto para o país, mas é um partido em que os socialistas são amigos uns dos outros e gostam de conviver uns com os outros. Viva o Partido Socialista, viva Odivelas e viva a Juventude Socialista.